Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, a Sala VIP. É muito importante você estar aqui. E para que esse podcast possa crescer mais e atingir mais pessoas, curta aí, compartilhe. Você já é inscrito no nosso canal? Então aproveita esse momento agora, mande para os seus amigos, mande para alguém que você acha que precisa, porque hoje, como todo o nosso podcast, tá especial. E hoje é diferente, nós estamos abrindo um hiato, abrindo um diferencial no nosso podcast, onde nós vamos falar não só com uma pessoa, ou com duas pessoas, melhor falando, mas vamos falar de um tema que é muito importante. E hoje vamos dar início a uma sequência que nós vamos fazer intercalados sobre escola de pais. Eu queria convidar aqui a coordenadora e orientadora do Colégio Adventista de Bauru, a professora Gilmara, possa aqui adentrar, sentar aqui conosco. Boa noite, professora. Boa noite, pastor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O que é esse tal de escola de pais? O que quer dizer isso? O que podemos dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Então, a escola de pais, ela vem para trabalhar com os pais e os responsáveis temas que são importantes para a educação dos filhos e tendo uma relação, obviamente, com a escola, né? Então, a gente trabalha todo esse processo com os pais e responsáveis. Nossa, aí é importante, então, mesmo. Ajuda bastante, né? Muito, porque abre um pouco os horizontes da educação dos nossos filhos, né? Que é tão importante, que é um presente de Deus. Querido, você vê, né? Não adianta você ter a ferramenta na sua mão se você não usar. A escola de pais é uma ferramenta para você usar na sua casa, com a sua família, com seus filhos, né? Sim, porque são temas importantes. Às vezes são temas do dia a dia que nós temos e que são tão conflitantes que eu falo assim, nossa, o que será que eu poderia fazer? Será que tem alguma coisa que poderia me ajudar? E é exatamente que vem aí a escola de pais para dar essa pitadinha. Entendi. Importante. Entendemos que é a escola de pais, mas vamos entender um pouco mais. Quem é a professora Gilmara? Casada? Quem é a professora Gilmara na escola adventista? Eu sou casada há bastante tempo, não tenho filhos, mas eu tenho um filhinho de 4 patas. Ah, é? Que é o meu tchutchuco. Então, eu sou apaixonada por bichinhos, animais. Fora os mais de 100 filhos que você tem no colégio. Muitos, eu acho que a vida inteira, né? Desde que eu me formei, há uns bons anos atrás, mas eu sempre fui rodeada de crianças, de alunos, adolescentes. Então, eu vivi a minha vida dessa forma. Paulista, nascida em? Santos. E nasce Santos, é? Santista, né? Torce pro Santos? Não. Não, meu marido torce. Tá. Ele é de lá também? Não. Ué, você é de lá do torce, ele não é torce. Então, pois é, eu sou Coisa da vida, né? São Paulina, e ele nasceu em São Paulo e eu nasci em Santos. E vocês trocaram de time aí? Nós trocamos de time, pois é. Tá certo. Você começou como professora, é isso? Comecei como professora, fui professora durante 12 anos. Passei muito tempo dentro de sala de aula, sou apaixonada pela sala de aula, amo dar aula, a minha vida é escola, curto o que eu faço, eu me encanto, sou encantada pelas coisas que eu faço. Depois, passei a ser coordenadora, orientadora, e agora... O curso principal que você fez foi pedagogia, é isso? Foi pedagogia. Fora esses? Isso. Quando eu fui para a universidade, né, eu fiz pedagogia na Unicamp e depois de lá eu fiz diversos outros cursos. Fiz uma das minhas pós no UNASP, Engenheiro Coelho, que eu fiz direcionado para orientação educacional. Olha. Depois eu fiz várias outras
cursos, né, de extensão, Entendi. de outras até especializações dentro da área de letramento, dentro da área de psicologia, dentro de diversos temas de diversas áreas. Bem ampla essa área, né? E é muito bom que você faça, porque eu gosto de estudar, sempre gostei. Então, para mim, é uma realização. Então, se eu puder estudar, vai abrir os meus horizontes e eu vou poder ajudar mais pessoas. Antes de a gente trazer o tema, então, só uma última curiosidade. Apesar de nascer em Santos e hoje estar trabalhando em Bauru, Bauru tem uma história longa. Você tem uma longa história com Bauru, é isso? Tenho sim. Com a escola também? Com a escola, principalmente com a escola. Eu vi essa escola crescer. Né? Eu nasci praticamente dentro dessa escola. Você foi aluna do colégio? Fui aluna do colégio, na época que não tinha essa... Eu acho que eu vou colocar a foto aqui pro pessoal ver, tá? Ah, pode pôr. E tem, viu? Tem aquela da capela que a professora Elaine fez? Acho que sim, isso. Tem lá. Então, equipe, vamos colocar a foto aqui depois para o pessoal ver. Tem uma foto, nossa. E eu acho que eu estava no 2º ano naquela foto que tem. Olha. Quer dizer, 2ª série Segunda série naquela época. Naquela época era 2ª série. Mas eu tempo da régua, o professor da régua. Melhor parar o assunto aqui, tá bom? Senão a gente vai se prolongar, né? Mais ou menos, mas eu era quietinha. Você carregava a régua para a professora. Isso, era boa aluna, nunca tive esses problemas. Que bênção. Mas, né, tinha, como todo bom aluno, a gente de vez em quando faz umas peraltices. Claro, né? Normal. Normal da criança. Normal de toda criança sadia. Tá certo. Professora, fala o tema. E convide, então, a nossa palestrante, a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre esse tema. Então, nós pensamos bastante no que nós poderíamos aí estar conversando com os nossos pais, com as pessoas interessadas, porque não são só os nossos pais da escola, mas também vários pais. E é um tema, assim, que hoje em dia todo mundo tem uma certa dificuldade. É um grande desafio. Importante, hein? Adolescência. O que fazer com os nossos adolescentes e essa fase tão especial? Acho que todo pai quer saber o que fazer. Né? Com certeza. E para isso, eu chamei uma pessoa que trabalha com adolescentes o tempo todo, curte também a questão de você estar aí trabalhando com crianças, os adolescentes, jovens. E ela é professora da escola e, além de ser nossa professora, ela é psicóloga. Gabaritada, então, hein? Sim. Entende bem do processo. Então vamos chamar aqui, pedir para que entre aqui a professora Thaís. Posso entrar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Que gostoso a gente poder compartilhar esse momento, né? Dividir um pouquinho, trocar ideias também. Preparado para falar esse tema? Esse tema é complicado. Esse tema né? O pessoal assusta quando falou essa palavra, o pessoal já fica meio assustado, mas não, tem coisas tão boas e bonitas pra gente trazer dos adolescentes, né, Gil? Que vai render coisa boa. E eles são ótimos, né? Mas, eles são. Antes de falar do tema, quem é a professora Thaís, então? Professora do Colégio Adventista, psicóloga? Isso. Casada, solteira? Casada, não tenho filhos. Como a Gil disse, a gente vai carregando no coração, né? Vai agregando toda a turminha que vai passando por nós. Apaixonada por tudo que é coisa viva. Então, eu procuro estar sempre cercada de bichinhos. Como ela falou, eu tenho os meus também em casa, de plantas. O que me levou a fazer as escolhas que eu fiz, né? A minha primeira formação em biologia, que eu sempre tive um fascínio em entender, em ver tudo que era da natureza. Então você é formada em biologia? Isso, minha primeira formação em biologia pela Unesp aqui de Bauru, que foi o que me levou ao magistério. Né? Comecei a dar aulas já tem mais de 20 anos. Eu até assusto quando eu paro para pensar nisso. Esquece de dados. É bom não falar não, né? Deixa eu pula trabalhar aqui, exatamente. Mas... Faz bastante tempo de experiência, pronto. Isso, somos experientes na área, acho que fica melhor dizer assim, é verdade. E aí, ao longo desse tempo, que eu já lecionava, trabalhando com crianças, com adolescentes,
começou a crescer uma vontade que já existia desde a minha infância, da minha adolescência, dessa outra área que é a psicologia. Sempre foi uma outra paixão também, né? Falei, por que não resolver esse assunto agora? Porque, além do que, isso só veio somar na minha atividade profissional como professora, né? Embora eu atue também como psicóloga hoje em dia, clínica, mas aí eu tenho essa segunda formação em psicologia também. Ok, nós vamos falar sobre adolescente, mas antes, para conhecer um pouco, assim, quem é a professora Thaís, eu queria começar com uma pergunta que eu não passei para você antes, para ser bem natural aqui, né? Ai, ai, ai. Pegar de saia curta, né? Porque, assim, nesse tempo de experiência em sala de aula, muitas coisas já devem ter acontecido. Dá para contar aqui para nós, de memória, assim, rapidamente, alguma coisa engraçada ou algo assim que foi, assim, inédito? Você, nossa, aconteceu isso? Olha, pelo tempo dá para imaginar que foram várias experiências, mas assim, É difícil escolher uma, né? sim e não, porque eu tive um batismo, assim, foi uma prova de fogo. Era o meu primeiro dia na sala de aula. Eu não era nem formada ainda, eu fui chamada para fazer uma substituição, eu estava no último ano da faculdade e nunca tinha dado aula na minha vida, estava super nervosa, era uma turma de ensino médio. Nossa! Era. Então, assim, eu tinha passado horas estudando e me preparando e aquela coisa toda. Quando eu entro na sala, eu falando com a turma até quieta, comportada, mas tinha um menino que eu percebi que não olhava para mim, não interagia na primeira carteira. E eu falava com ele, ele não respondia, até que um dos alunos falou assim, professora, ele não escuta. Aí eu fiquei mais ansiosa ainda. Eu falei, nossa, gente, meu primeiro dia, minha primeira aula na vida, e eu já vou enfrentar um desafio, né, de lidar com um aluno que tem uma necessidade especial. Aquilo assim, eu falei, o que eu vou fazer? Exato, como que eu vou lidar, Você preparou, mas para uma aula normal. Normal, né? Dito normal. Eu sei que o resto da turma, eu virei para a lousa, me apresentei e tal. Falei, bom, agora eu vou passar algumas coisas aqui. Eles começaram a provocar esse menino. E jogava bolinha de papel, e eu ali, inexperiente, eles cutucaram, eles jogaram bolinha de papel. E o menino vinha desesperado para mim, me cutucava e gesticulava para eles. E eu falava com ele. Aí eu me pegava falando com o menino, eu falava, mas eu tô falando, ele não vai me ouvir. Eu sei que foi uma situação, assim, terrível, eu não sabia o que fazer. Mas fiquei ali, firme. Passou uns 20 minutos de aula, esse garoto chega para mim, professor, eu posso ir no banheiro? Eu pode. Quando ele já estava na porta, que caiu a ficha, né? Eu virei assim, assustada para ele. Ele voltou, pôs a carinha para dentro da porta e falou assim, eu escuto e falo, viu? Tá tudo certo. Eles estavam me pregando uma peça. E assim foi que eu comecei minha carreira. Ensino médio, bem cara de ensino médio. Exatamente. Ensino médio. Vontade de subir no pescoço do menino da hora, né? Mas não, o professor não tem essas vontades não, né? Imagina, jamais. Jamais. Vamos lá, professora. Adolescente, o que nós podemos dizer? Dificuldade ou definição? O que você pode falar para nós? O que é um adolescente? O que é um adolescente, né? A primeira O questão. que seria um adolescente? O que é esse tal de adolescente, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é assim, ou fase. Tá, deixa eu só, para o povo entender. As fases, elas geralmente têm idade, não é isso? Não sei se vocês vão até falar sobre isso, né? Tem uma faixa etária que pode dizer assim, porque às vezes uma criança lá, o pai fala assim, meu filho já é um adolescente, mas às vezes nem está na fase de adolescente. Uhum. Ou pode ser que a pessoa tenha sintomas de adolescente antes de adolescente? Não, ótima pergunta. Porque tem realmente uma faixa etária que é estabelecida e que varia um pouquinho. Tá? Se a gente pegar o ECA, por exemplo, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente nosso, aqui, nacional, seria a faixa dos 12 aos 18 anos. Esses são os indivíduos que são considerados adolescentes no nosso país. Nosso país oficialmente, 12 a 18. De 12 a 18 anos. Pela OMS, a gente já expande um pouquinho mais. Seria toda a segunda década de vida. Então, de 10 anos até os 19, é considerado adolescente. Olha. Tá? Isso significa que o 5º ano da educação já é adolescente. Já é adolescente. Pelo OMS. Pela OMS, exatamente. Então, a partir do 5º ano de uma escola, dos alunos que estão num 5º ano, é que
É o que muita gente fala que talvez como pré-adolescente, que faz Isso, definida, que já Sim. começa a ter características. Sim. Não é nem criança, nem adolescente, mas fica variando entre os dois ali. Sim. Legal. É bem isso. E que até por questões culturais, isso vem se antecipando. Por questões culturais, por questões, eu acho que ambientais, a gente pode dizer. Esses processos vêm se antecipando. Por que a gente determina essa faixa, né? O adolescente, ele vai ter, sim, alguns marcos biológicos. Ele está passando por processos de transformações biológicas no corpo e que causam, sim, várias coisas, né, durante esse desenvolvimento. Diversos sintomas, né, vamos dizer assim, né? Mas, se a gente olha só para essa questão biológica, ela nem é tão longa assim. Isso não leva 9 anos. É rápido. Rápido. É aquilo que a gente chama de puberdade, essas mudanças. Elas acontecem num intervalo mais curto de tempo, né? E tem também todo um processo ainda de maturação cognitiva, que está se concluindo. Isso, né? Em processo. A pedagoga sabe muito bem disso. Em processo. São atrás, até os 25 anos, Exatamente. na verdade, o cérebro. Exato, o nosso cérebro está terminando a formação dele. Exatamente. Até os 25, né? Então, quando ele sai da adolescência, nos 19 para 20 anos, que seria um jovem, mas ainda não terminou o processo cognitivo. Não terminou o processo cognitivo. Não. Eu vou ser um pouco do assunto, já que eu achei até interessante isso daí. Então, o ideal de um jovem ele terminar a faculdade é antes dos 25? Ou não tem nada a ver esse processo cognitivo? Ou é depois que é o ideal fazer a faculdade? E aí, pedagoga? Porque agora fiquei com... Não, porque talvez eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com relação nenhuma. Não, é uma ótima pergunta. E a gente estava falando disso antes de começarmos o programa. Por isso eu dei risada. Eu saí do assunto de adolescente porque eu tenho um filho de 19, 20 anos, entendeu? Ele faz agora 20 anos. E, na verdade, ele está indo fazer faculdade. Então, ele está deixando de ser adolescente, tornando jovem, mas ainda não está com o processo terminado cognitivo. E às vezes ele não sabe nem emocionalmente o que está acontecendo com ele. Então, assim, é alguma coisa bem desafiadora. A gente sabe que as pessoas, né, a família, muitas vezes, a parte social, cobra muito dessas crianças, desses adolescentes que estão saindo de um ensino médio e precisam decidir aquilo que vão fazer para o resto da vida. Mesmo porque hoje, né, o que nós estávamos comentando, a nossa aposentadoria vai ser muito mais longa. Vai durar mais, né? A gente tem uma vida... Nós vamos percorrer cognitivamente, fase de trabalho, né? A gente muito está mais. ativo muito mais tempo. Mudou. Eu estava vendo um jornal um tempo desse atrás, antigo, na internet, de décadas para trás, falando assim, idosa de 45 anos atropelada. Eu tenho 43, pois eu eu fiquei chocada. Então. Eu falei, eu quero minha credencial para parar o carro, então... Pois é. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Mas para o adolescente... E eles, muitas vezes, a sociedade cobra isso deles. Você tem que saber o que fazer. E eles não sabem ainda. Muitas vezes eles vão escolher alguma coisa porque eles acharam interessante, mas chega lá no metade do percurso, não era bem isso que eu queria. Então, dentro de um mundo utópico, o ideal seria após o término cognitivo da pessoa, é isso? Não precisa não ser. Ou no finalzinho já. Não precisa. A pessoa já está sabendo. Isso, após os 20 anos, 20 e poucos anos, né? a gente já tem um pouquinho mais de noção. No meu caso, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio depois do ensino médio, né, que na época era colegial, fazendo coisas que eu queria, né, buscando isso, mas nunca parei de estudar. E aí depois eu me decidi exatamente pelo que eu queria. Aí eu tinha certeza do que eu queria. E porque isso é bacana, ele também experimentar coisas nesse meio tempo. Porque isso vai aparecer mais pra frente aqui na nossa conversa, né? Já tá... Não, como, né? As coisas vão se entrelaçando. Tudo fazendo a primeira pergunta, o que é adolescente, né? Para ver como o assunto rende, não é? Ele experimentar coisas, conhecer coisas para fazer essa escolha com uma consciência maior.
né? Então, esse desenvolvimento cognitivo também é um processo que está acontecendo no período da adolescência e que vai ultrapassar aquilo que a gente marca como adolescência. Mas, poxa, mas se o desenvolvimento biológico ele não é tão longo assim, né? Por que a gente cria essa faixa que dura tanto tempo, 12 a 18 anos, e a gente tem toda uma cultura criada em cima dessa faixa etária, né? Voltada para o adolescente. Mas é uma cultura mundial ou nacional? O que é? Mundial. Mundial mesmo. Mas aí com características específicas. Com características específicas. Mas é de cada país. É um ponto muito interessante isso, porque isso é uma questão cultural mais atual. Aí entra o aspecto cultural da adolescência. Exato. A adolescência, ela nem sempre foi entendida do jeito que a gente conhece ela hoje, né? Com esse período tão prolongado e com os adolescentes assim tendo mais tempo de escolarização. A gente começa a ver esse fenômeno ser assim tão delimitado, se criar essa classe do desenvolvimento humano, essa etapa, mais no século XX, de uma forma mais acentuada. Mas era de criança direto para jovem e adulto. Isso, já. Tanto que a gente vê em populações, se nós pegarmos assim, histórias de povos mais antigos, primitivos, se tem um ritual de passagem para a vida adulta. Sim, se você pegar a cultura judaica. Da criança para adulto. Já para a idade adulta. Por quê? Exatamente. No momento que aconteceu essas mudanças biológicas no corpo, o corpo amadureceu sexualmente, principalmente, né? São as grandes mudanças Aí a desse cultura período. Dizia... Pronto, Sim, você passa a ser um adulto agora. Só que as demandas da sociedade eram diferentes. Né? Então, com tantas coisas que aconteceram no século XX, já no final do século XIX, né, com o processo da Revolução Industrial, depois com o acontecimento das guerras, se mudou muito a estrutura das relações na sociedade. Exato. E um fenômeno que passou a acontecer, mais tempo na escola. Sim. Que bom. Bacana. Começou a se investir mais em entender, não, a gente pode investir mais na formação das pessoas. Elas precisam ter mais qualificação, né? E isso se ampliou para grupos maiores de pessoas, não ficou restrito a pequenos grupos. Então, isso se tornou uma coisa normal. Eu vou manter meu filho mais tempo. O ser humano também passou a viver mais também, Também, né? tem um aumento da expectativa de vida, né? Então, mas isso mudou também, mais tempo na escola, mudanças da entrada no mercado de trabalho. Que, querendo ou não, é isso que dita o que vai ser a vida adulta. Vai ser a vida, né? É o nosso ofício, a nossa habilidade. O que eu faço? Então, o tempo de dependência do indivíduo em relação à família se dilatou, ficou maior. A gente tem as pessoas muito mais tempo dependentes dos pais. E aí que se caracteriza realmente essa adolescência como a gente conhece hoje. Dependente dos pais e estando dentro da casa dos pais. Quer dizer, não sei se vai voltar para esse lado do tema, mas pelo que vocês estão falando assim, tipo assim, nós vivíamos um pêndulo de um lado de que tinha que sair independente logo de casa. Percebeu-se que precisava dar mais atenção essa fase, essa etapa de adolescente, só que agora passou a viver mais dependente dentro de casa, é isso? Isso é bom ou ruim? Depende do contexto que a gente vive. E depende do aspecto que você olha. Porque, realmente, a maneira como a sociedade era configurada, não se tinha, sabe, muita questão em relação a isso. Chegou um momento, realmente, eu já tenho uma habilidade que eu aprendi, normalmente eu aprendi um ofício com meu pai, eu vou dar continuidade aqui. E eu vou constituir trabalhar. a minha família, eu vou trabalhar. Nós olhamos para os nossos avós com 17 anos, 16, 18 anos, já estavam casando. E com filhos. Com filhos. Exatamente. Hoje... Já não é assim. Não, hoje os casais estão tendo filhos muito mais tarde. Eles estão programando esses filhos. É porque eu falo assim, eu não sou da geração nova, também não sou da geração mais antiga, estou no meio termo aí nessas gerações aí. Eu comecei faculdade com 17 anos, né? Mas a que eu exerço hoje. Só que com 19 anos eu parei a faculdade, fiquei 5 anos sem fazer faculdade. Porque eu achava que não era o que eu queria. Depois é que eu voltei, com 24 anos mais ou menos. E muito, eu falei da psicologia, que já era uma coisa que foi muito interessante isso que você falou, porque eu me lembrei da minha história. Quando eu terminei o ensino fundamental, eu tinha certeza que eu queria fazer psicologia. Só que o que aconteceu? A tal da adolescência. Eu comecei a questionar, mas a minha mãe é psicóloga. Eu falei, é a profissão da minha mãe. Será que eu não estou querendo só por causa dela? Seguir o que ela faz?
começa aquele processo, você dá risada, né? Não, eu dou risada Aquele porque processo o da mesmo aconteceu diferenciação. comigo. Eu quis fugir Todos nós, né? daquilo naquele momento para encontrar e ter certeza do que eu realmente queria. E eu não me arrependo, a biologia é uma paixão que eu tenho também. Eu acredito que a gente tem realmente múltiplas habilidades e possibilidades, né? Isso Mas é aquele importante. momento que pesou para eu não fazer a psicologia, que já era uma coisa que eu gostava, foi o fato de eu estar ali na asa da minha mãe. Entendi. Adolescente, quer continuar aí, professora? Vamos lá. Eu sei que você preparou algumas perguntas aí, um ponto. Sim. Quem é o adolescente de hoje? Então, o adolescente de hoje é esse indivíduo, né, que está nessa faixa etária, tá, que está passando, sim, por transformações físicas, biológicas, mas que está muito mais envolvido nessas questões sociais e culturais. Então, tem muita gente que fala, né, é uma fase de transição para a vida adulta. A gente pode dizer que é uma preparação para a vida adulta. Hoje o treino é maior. Você falou, antigamente, então, ele já, pronto, acabou a infância, vai para a vida adulta. Sim, era mais direto, ou menos né? isso, né? Tá, a preparação hoje é maior. Mas existia muito mais gente frustrada também. Também, né? também. Sim. Mas se tem um aspecto, sabe, Gil, que eu gosto muito de destacar da adolescência, que é uma fase de individuação, de descobrir quem a gente é. Muitas vezes, alguns pais eles sentem dificuldade em chegar nessa criança, nesse adolescente. Ai, mas esse menino é tão rebelde. E não chame ele de criança, hein? Senão vai ter problema. Exato. Mas você falou, o adolescente, ele gosta de ser chamado de quem, então? Olha, Ele não é jovem. De adolescente. mas normalmente eles não têm. Eles não têm problema com essa nomenclatura. Isso. Não. Se você chamá-los de adolescente mesmo, eles vão ficar até felizes, né? Eu vejo quando a gente... Mas quando chega aos 17 anos, já não quer ser chamado. 16 anos, talvez. Não, eles já preferem ser chamados de acho que jovens. Acho que é o terceiro, já o oitavo, nono ano já é assim, né? Ou não? No nono ano eles ainda se enquadram eles se enquadram. Eles se sentem adolescentes, aceitam isso eu numa vejo boa. essa diferença. Quando nós entramos vamos dizer, eu entro no quarto ano para conversar com as crianças, eu ainda me refiro a eles como crianças. Mas quando eu já entro no quinto ano, eu não posso me referir a eles como criança, porque eles já não admitem mais. É uma fase bem interessante e é um ano só de diferença. Né? Um ano. Um pulo assim, né? Eles se tornam outras crianças. Você colocou um tema aí, professora, como é que você colocou? Individualidade. Individuação. Mas é o quê? O problema são os pais... São a criança, o quê? A falta de individualidade não existe ou a sociedade não consegue individualizar? Coloca, por exemplo, chegou a fase do aborrecente, né? Que usa até esse termo de aborrecente, né? Porque coloca todo mundo como se fosse igual, é isso? É igual quando brinca de casamento, né? Fala assim, todo homem é igual também. Existe essa maneira, professora Gilmar, também? Como é que é essa questão? Eu acho que você vai conseguir falar isso bem. Vamos falar um pouquinho. Aqui eu vou saindo dos trilhos, tá? Não tem problema. Pai de adolescente. Aproveita o momento. Eu tenho 16 anos, então eu sei. Não, mas o que acontece é o seguinte, e é aí que surge o conflito. Né, como você trouxe esse termo aborrecente e essa fama, né, de não, a adolescência, isso, a adolescência é a fase da rebeldia, é a fase do problema, é a fase de arrumar confusão. Ai, porque esse menino tá tão esquisito. Essas são as nomenclaturas que a gente escuta os pais falando o tempo todo. E os pais, o primeiro ponto, eles têm que aprender, se tem 2 filhos, se tem sobrinhos, tudo, não pode querer comparar. Não. De jeito nenhum. Não faça isso, por favor. Não, exato. Cada ser humano é único. É único. O seu irmão fazia isso, sua irmã fazia isso, seu primo fazia isso. Ele fazia isso, mas você vai fazer diferente. E é por isso que não tem receita também, né? Que a gente vai falar algumas coisas aqui, né? De maneiras como a gente pode lidar com eles e tudo mais, mas assim, cada experiência é única. Querido. Você pode ter 10 filhos, vai ser diferente. Querido, pega a pipoca, pega o suquinho, que o tema tá bom aqui. Nós não vamos ter pressa de terminar esse negócio não, tá? Já estão colocando aqui o ouvido e tem 5 minutos para terminar esse bloco.
Como assim? Já Não. passou meia hora, já. A gente mal começou a arranhar o assunto. Então, vamos lá. Mudar aí, então. Então vamos falar um pouquinho do porquê dessa nomenclatura. É. Eu vejo que seja até um mito. mito. Posso dizer que é um Pode, mito? eu acho que pode. Porque o que acontece? Como eu falei, esse é o período que o adolescente ele vai começar a se entender como gente. Ele começa a entender que ele é uma pessoa e entrar nesse processo de, como eu falei, de individuação, de formação do eu, de formação de quem ele é. Porque como criança, desculpe ter uma, é tipo uma boiada, todo mundo igual ali, um monte de zebra. Sim, é lógico. Eles que a criança... ainda estão muito próximos à família, muito próximos aos... eles começam a descolar Eles da começam família. a perceber características únicas Eu deles. sou eu. Mas eu não sou tão igual ao meu pai. Eu não sou tão igual Aí a à professora minha chega mãe. e fala assim, nossa, igualzinho o pai. Aí a criança quer morrer, né? Adolescente. Então a criança, ela tem essa autoconsciência de que ela tem um temperamento mais assim, né? Eu sou mais agitado, eu sou mais calma. Ela tem, mas ela tem, como a Gilmara falou, ainda a imagem dela muito ligada à família. Muito. E o adolescente começa a se desprender disso. Ele começa a entender que para ele buscar, entender quem ele é, conhecer quem ele é, desenvolver as suas potencialidades, ele precisa se diferenciar dos pais. E nesse movimento é que surge muita confusão. É a busca da minha identidade. Mas a confusão por parte deles ou por parte dos pais ou por parte de ambos? Por parte de ambos, mas a gente falou agora há pouco, né? Quem é o adulto da relação? Quem deveria ser o adulto? E aí a gente falar, né? Eu tenho que ser justa aqui, pais. Que a hora que a gente está lidando e que tem emoção envolvida, tem amor envolvido, é muito difícil, realmente. Você sai um pouquinho, às vezes, do trilho. Porque assim, se você analisar, vocês falaram de 10, 12 anos mais ou menos, até essa faixa etária, tudo são os pais, né? A partir de agora ele começa a buscar fora para se encontrar. E aí os pais deixam de ser referência, vamos dizer. Para o pai é muito difícil lidar com isso. Ele não quer deixar. E um outro, não sei se também tem a ver isso, eu vejo dessa maneira, tem muitos pais que começam, que criam os filhos para sua bolha, para si próprio, para viver debaixo das suas sombras. E não para alguém, para a sociedade. Essa questão de colocar no filho as suas realizações é muito complicada, porque o adolescente ele é um ser humano que está buscando a sua forma de ser, as suas emoções. Ele vai precisar tropeçar, ele vai precisar cair, ele vai precisar levantar, ele vai precisar ter as suas experiências, assim como o pai e a mãe também tiveram. Verdade. Exatamente. E aí, trazendo de novo para esse momento atual que a gente vive, né? Como eu falei, porque a gente tem sempre que pensar nisso. O quanto o adolescente é muito assim, o produto da nossa cultura, tá? Como ele é diretamente afetado por isso. Olha a confusão que fica na cabeça dele. O corpo dele mudou. A natureza está dizendo para ele que ele biologicamente é maduro. Ele é maduro tanto para a reprodução, que é uma fase do nosso ciclo vital, né? Quanto também para atividades de trabalho. Ele já está desenvolvendo força física, capacidades cognitivas e tudo mais. Mas ele é considerado, né, socialmente imaturo para todas essas coisas. Então, olha o dilema que ele fica, né? Poxa, eu tenho já coisas que se desenvolveram e amadureceram dentro de mim, mas socialmente nada disso ainda é validado. Eu ainda não sou visto como responsável. E, realmente, gente, como nós criamos, né, as crianças, os adolescentes hoje, não estou dizendo com isso que nenhum adolescente de 15 anos tem que assumir grandes responsabilidades. Não. Mas é para a gente entender o que está se passando dentro dele. Às vezes a culpa é até dos próprios pais, né? Não, porque a gente percebe que os pais, quando eles querem algo, a responsabilidade da criança, eles falam que a criança tem responsabilidade. Exato. Quando eles não querem, eles falam, não, você ainda é muito novo. Você é muito novo para isso. Você vai tomar conta do seu filho. Olha isso tem responsabilidade.
Aí no outro dia o filho quer fazer uma coisa, não, você ainda não tem Você ainda não tem idade para isso, Então- você não Então pode. você não tem. Até a própria criança fica confusa. Fica O confuso. próprio Tem- adolescente fica confuso se eu nessa tenho ou não situação. tenho? Eu Exato. sou ou não sou? O que Eu que sou ou não sou? O adolescente, ele não sabe o que se espera dele. Porque a gente que é adulto não deixa isso claro para ele. E a gente, que eu digo, pais, professores também. Adultos. Então, é muito importante que o adulto também procure, sim, se informar, conhecer, para saber lidar melhor com essa fase. Porque a gente passa por ela e esquece. Não verdade. adianta, a gente esquece. A gente esquece que a gente passou por esses mesmos dilemas, Nós por essa esque- mesma confusão. E nessa, A gente parece que deixa isso para trás. nessa fase, a conversa dos pais faz diferença? Os filhos ouvem, os adolescentes ouvem nessa fase ou não? Tem algum... O pai, ele quer muito que o adolescente ouça. Mas né? não é Não realidade. é simples assim. Não. Não é simples Não. assim. E a gente esquece também que o adolescente também precisa ser ouvido. Exato. É uma via de mão dupla. Porque até esse momento só o pai falava. Exato. Sim, mas agora você tem que ouvir. Você precisa ouvir. Você vai precisar ouvir. E é muito importante que o adulto entenda, né? Quando eu falo adulto, porque eu falo isso para os professores também, né? Nós entendemos isso, que não funciona mais essa dinâmica. Eu vou falar e você vai ouvir. Não é por aí. A capacidade crítica dele, sabe, tá dizendo para ele, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Vocês estão falando aqui, tá me abrindo um leque. Eu sou assim. uma pessoa, eu quero também ser visto e ser escutado. Porque vocês estão falando, eu imagino, porque nós falamos para os pais, né? Para a escola, para os pais. Mas não é só isso. Na igreja, nas Sim. atividades esportivas, Sim, isso mesmo. na família, lá no encontro de família. E eles têm boas ideias. Eles são críticos. Eles sabem fazer as coisas. Só que você precisa agora ouvi-los também, nesse momento. Trazer eles para orientar para as decisões da casa. É isso que vocês querem dizer ou não? Também. Não, Também é importante que eles possível. participem. Eles precisam ter noção do Nós que vamos está comprar acontecendo. uma coisa simples, ó, nós vamos comprar um carro, chamar as crianças, ó, nós vamos comprar um carro, o que vocês acham, tal. Fazer ele Fazê-lo participar. Exato. Esses dias ainda, meu marido estava comentando comigo. Ele falou que quando eles estavam construindo a casa que os pais dele moram hoje, né? Dentro das possibilidades que eles tinham ali, o pai fazia isso com eles. Olha que legal. Olha, se era uma coisa que eles podiam participar da escolha, né? Também não é se falar, não, eu vou querer uma casa com piscina, com 10 quartos, não. Mas dentro daquilo Dentro que do já era viável. determinado e do viável, ele falava, olha, agora a gente vai fazer, então, a cor dessa parede, o que vocês acham que a gente pode pintar? A gente vai colocar o forro, lembra que ele falou do forro. Vocês acham que fica mais legal o forro desse ou desse jeito? Ele já sabia que eram as possibilidades que ele tinha. Tinha. Né? Ele não deixou aberto, ele Exato. direcionou. Ele direcionou, ele conduziu. Conduziu. E o que acontece? Isso é muito bacana, porque o adolescente, olha, eu estou fazendo parte das escolhas da família. Legal. A minha opinião é relevante. Eu sou um indivíduo que posso ser ouvido e posso opinar. Eu participo das coisas aqui também. E isso eu vejo muito isso na escola, quando nós temos um projeto dentro da escola que nós chamamos de ouvidoria Team. É muito bacana. Eles amam participar, eles me pedem, porque nós fazemos isso em 2 momentos no ano escolar. Então, nós fizemos isso agora no mês de maio, né, sempre na metade do semestre, e depois nós realizamos mais na metade do segundo semestre. Entendi. E é o momento onde eles têm para falar das coisas que acontecem dentro da escola. Olha. Então, eles... Ouvidoria mesmo, né? Pra ouvir. Para ouvir. Para ouvir. Eu faço algumas Isso é coisas perguntas boas, né? muito interessantes. Já saíram sugestões excelentes. Maravilha. ali. E Para outras. coisas que a gente pode incrementar Exato. na escola. Tem coisas que a escola já proporcionou para eles em função exato dessa ouvidoria. Porque o adulto ele acaba entrando na rotina, não consegue perceber, e eles que estão no Sim. dia a dia ali. Isso. E eles vêm com detalhes, assim, que às vezes você para assim, escuta e fala assim, nossa, como é que ele percebeu isso? E eu não. Pois Como que ele viu isso? Claro que tem as coisas deles, assim, mas assim, é muito interessante a postura que eles têm ao falar com você sobre as coisas que ele deseja, sobre as coisas que ele percebeu que poderiam ser diferentes ou que é para a gente dar uma olhadinha. Olha.
Então, isso é muito o que tem de bom nessa fase, porque a gente fica, às vezes, muito focado no problema, né? No conflito, no difícil. Falou adolescente, já fala que é problema, mas né? Eles são uma potência criativa. Sim. Extremamente criativos. Eles são uma potência criativa. Eles são muito sensíveis ao que está acontecendo no mundo ao redor deles e em absorver essas coisas, em estarem ligados e antenados para trazer novas possibilidades. Eles são sempre a força de mudança, a força de criatividade. Então, para esse pensamento que eles são a possibilidade, nós vamos terminar o primeiro bloco aqui, porque está muito bom. Só que eu vou terminar com uma pergunta para vocês duas, ok? Uma pergunta simplesinha, tal, dentro de a gente está falando aqui de adolescente, esses conflitos, essas soluções, né? Se vocês tivessem um superpoder, qual superpoder que vocês gostariam de ter dentro dessa realidade de escola, dentro de realidade de adolescente? Poder ler a mente? Eu não queria. Tá difícil de eu escolher o que eu gostaria, mas eu sempre tenho claro isso, que o da mente eu não gostaria. Não, por favor, lê a mente. Bom, a gente ia ficar um pouco decepcionado. A mente das pessoas é um lugar complicado. É melhor a gente não falar. Exato. Às vezes a gente quer sair da nossa. Não vou querer entrar na do outro, não. Mas o ler a mente é uma coisa interessante, né? Você perguntar a coisa, você saber a resposta já antes da criança. Para alguns momentos eu vou dizer que isso é bem interessante. Bem interessante, né? Mas entre os adultos também, né? Saber. Não, olha, adulto eu concordo com ela, sabe? Eu prefiro ficar na minha caixinha do nada. Tá, mas qual seria então o superpoder? Ai. É uma pergunta assim para pensar, refletir, né? Um aqui, por exemplo, colocou, gostaria da velocidade, né? Para poder fazer a coisa. De ser onipresente. Onipresente. Porque eu tenho que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu gostei. Eu não sei se é um superpoder esse, né? Mas a capacidade da conciliação. Legal. Eu acho que é uma coisa. O poder de juntar as pessoas que estão diversas ali. Exatamente. Legal. É legal. Querido, nós vamos para um pequeno intervalo no nosso anúncio, vai passar um vídeo aqui sobre a Escola Adventista de Bauru e nós retornamos em seguida. Fique aí, hein? Aproveite para compartilhar, dá o seu like aí e nos segue aí no nosso canal. Vamos para os nossos anúncios. A Escola de Bauru vai muito além do ensino. Mais do que ensinar, ela contribui para a formação intelectual, emocional, física, social e espiritual de seus alunos, além de oferecer o desenvolvimento da autonomia de múltiplas competências a serviço da cidadania. A escola oferece uma estrutura completa, com salas de aula bem equipadas, quadra poliesportiva, playground, atividades extracurriculares, além de um projeto pedagógico atualizado que visa o desenvolvimento de habilidades e competências para os novos cenários sociais e profissionais. A Escola de Bauru está ligada à Rede Adventista, presente em 165 países e com aproximadamente 2 milhões de alunos. Uma rede que tem como meta ir muito além do ensino. Voltamos aqui então ao nosso segundo bloco. Seja bem-vindo mais uma vez. Já convidou, já compartilhou, já deu o seu like aí. O assunto aqui está fervendo. Muito bom esse tema. Obrigado aqui. Lembrando que nós estamos aqui no nosso podcast, mas falando sobre a Escola de Paz aqui no Colégio Adventista de Bauru. Você que tem filho, talvez não está estudando no Colégio Adventista, faça um desafio você. Faça uma visita ali no nosso colégio, ali na nossa escola. Vai conhecer as nossas dependências, ali a proposta pedagógica ali. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós temos para oferecer para você e para os seus filhos. Ok? Eu queria voltar àquele assunto sobre possibilidade, mas antes eu quero fazer uma pergunta para que quem está nos assistindo possa conhecer um pouco mais vocês. E aqui não é só sobre assunto, mas também sobre pessoas, né? Por que vocês são apaixonadas pelo que fazem? Bem, vou ser bem sincera, eu nem sei por que eu sou apaixonada. Só é apaixonada. Eu acho que, como a gente estava conversando, eu fui descobrindo que eu gostava dessa área. Porque, na realidade, minha mãe era professora. E eu falava assim, não vou ser professora.
E eu escolhi o meu ensino médio completamente diferente do que seria isso. E hoje tá aqui. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo, assim, vinham coisas na minha cabeça, assim, do tipo, como eu conseguiria fazer essa criança aprender de uma forma diferente? Olha. E aquilo me inquietava. Então, eu fui descobrindo, com o passar do tempo, essa minha paixão pela escola, pela pedagogia. Pode dizer que a sua paixão veio de um desafio da vida de querer ensinar as crianças de uma maneira melhor. Com certeza. Senhora Thaís, quer tentar responder? Difícil, né? Mas o me tornar professora eu posso dizer que foi um acaso, tá? Somente com a criança que não consegue ouvir nada. Exatamente. Essa história eu não vou esquecer. Quando que eu ia me imaginar, né? Pois é. Mas eu não me via como professora quando criança, e mesmo quando eu escolhi a faculdade de biologia, não era exatamente esse o plano, né? Me via muito Não mais era a área como educacional. bióloga, não era a área da educação. E quando isso cruzou meu caminho, eu falei, vamos ver o que vai dar, né? E foi uma surpresa maravilhosa, porque eu falei no começo que eu sempre fui muito apaixonada, gosto de tudo que é vivo, né? Pessoas estão nesse pacote também. Verdade, foi ali que eu me dei conta, estando na sala de aula. E eu já tinha, né, essa coisa com a psicologia, esse amor pela psicologia, que nada mais é também do que estudar exatamente isso, né? Pessoas, os nossos comportamentos, as relações humanas. E durante esse tempo todo, foi isso que eu fui aprendendo, que o educar é se relacionar. Então, eu acho que isso é o que mais me nutre, sabe? Mais me alimenta de vontade de continuar fazendo o que eu faço. Legal. Vamos lá, você está falando de possibilidades. E o adolescente é uma etapa de possibilidades. Tem uma coisa muito legal, muito bonita que acontece na adolescência, que é quando ele começa a fazer o próprio relato pessoal dele. Ele começa a entender a história de vida dele, criar a história de vida dele. Porque a criança, ela lembra das coisas da vida dela, mas são coisas, parece que mais soltas. Né? Entendi. Um dia, tanto que é muito engraçado que em sala de aula a gente vê isso. Você está falando uma coisa, porque eu estou ensinando, sei lá, falando sobre a cadeia ecológica que tem um animal aquático. Porque um dia eu fui no aquário e eu vi, eles pegam a coisa aleatória, assim, parece que são quadros mais soltos uns dos outros. São episódios. São episódios, exato. Obrigada, Gil. São episódios. O adolescente, ele costura tudo isso. Ele começa a entender do que se trata a história dele, fazer esse retrocesso, de enxergar quem ele era na infância, o que eu sou agora, e usar começa a encaixar essas peças. É como se fosse uma linha do tempo que ele já vai produzindo. Isso. E isso ajuda ele, para ele entender quem ele é, e enfrentar as coisas como elas são, porque ele se entende agora. Eu sou uma pessoa, olha, na minha história de vida já aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, isso vai possibilitando para ele enfrentar as coisas no momento que ele vive e também a criar as perspectivas para o futuro. Uma das perguntas que eu faço quando os entrevistados estão aqui, eu faço assim, como foi a sua infância, como influenciou quem você é? Porque o adulto, ele já consegue enxergar isso. Sim. E o adolescente é a etapa que ele vai começar a costurar tudo isso, que ele vai começar a lidar com todas essas nuances. A costurar todas essas coisas e criar esse relato pessoal dele, que é o que vai formar a identidade dele. Exato. Então é muito bonito, porque isso traz todo esse potencial. É o momento onde ele vai estar começando a consolidar, a entender as habilidades dele, as competências dele, a imaginar o seu projeto de vida. Por isso que é a fase das possibilidades. Nesse momento que ele entende tudo isso. Você está falando das possibilidades, mas também eu acho que também é o contrário também. Ele começa a enxergar as limitações. Aquilo que ele não quer. Sim. E até onde eu posso ir num determinado... As limitações. Exato. E isso é muito importante. Quer dizer, se deparar com os limites e as limitações. Ele está se formando, ele está... Sim, a parte da formação de se conhecer. Isso, essa palavra. Não é formando, ele está se conhecendo. Se conhecendo. Ele precisa descobrir como ele é.
eu consigo fazer isso, até aqui eu vou, eu sei que eu posso ir além, ou ainda não. Então, é aí que entra... Então, deixa eu fazer uma pergunta de pai. Agora, não sei se o pai que está nos assistindo, a mãe que está nos assistindo também vê isso aqui. Porque, assim, como pai e mãe, eu já tenho essa visão dos meus filhos talvez antes deles. A gente consegue ver, porque eles estão vivendo, como vocês falaram, período, sei lá como é que se fala? Episódios. Nós já conseguimos fazer essa. Como pai, eu posso ajudar ele nessa visão? Então, sem forçar. Sem forçar. Aí entra o detalhe. Aí é que entra, que foi o que eu falei um pouquinho antes no bloco anterior, né? Como lidar com isso? Às vezes a gente cobra do adolescente, fala, você também não sabe o que você quer da vida, você não sabe o que você quer. Mas a gente precisa ajudar ele a saber o que ele tem que fazer. Não o que ele tem, é né? Mas quais são as potencialidades dele. Exato. É o nosso papel como adulto. Porque a gente consegue ter essa visão. Porque eu sei aonde pode chegar o desenho. Exato. Então, se eu sei aonde vai chegar, onde tem a possibilidade de chegar esse desenho, você pode ofertar possibilidades. Exato. Então, é muito importante que o adolescente tenha os adultos em volta dele, sabendo o que ofertar para ele. Porque senão ele vai ficar perdido Então mesmo. vamos na prática. Como é que o pai pode fazer isso? Os pais podem fazer isso? Depende, é porque assim, é muito vago a minha pergunta, né? Porque é muito amplo. Exato, sim, porque várias depende situações, emocional, financeiro, das condições de cada físico, família, né? Isso. Mas é ofertar para ele situações, possibilidades dentro daquilo. Reflexões. Possibilidades. Olha, talvez se você agir dessa forma, pode acontecer isso, isso, isso. Se você agir de outra forma, pode acontecer assim. Vai lidando, mostrando as possibilidades. Por exemplo, um exemplo simples, você vai na pracinha comer lanche com a família e geralmente o pai e a mãe vai lá e paga. Nesse momento, talvez, fala assim, filho, você quer ir lá pagar? E dá o cartão, a possibilidade. É uma coisa bacana. Para ele saber lidar com aquela situação. Sim, para ele saber lidar. A gente esquece dessas coisas básicas. A gente fica tão preocupado com a educação formal. Exato. Né? Eu estou pagando um curso de língua, eu estou oferecendo uma formação cultural, artística, sei lá, ele faz música, ele faz alguma coisa de expressão artística. Mas eu estou formando, eu estou sabendo... Eu não estou ensinando habilidades da vida prática. Exato. Outro dia, eu até dei risada, porque, né, com respeito ao adolescente nesse momento, mas era um adolescente de ensino médio que estava nervoso, falando para mim, professora, porque eu falei, eles estavam lidando com alguma coisa de trabalho, tem que comprar material. Eu falei, gente, mas vai à tarde, né, depois da aula, no centro da cidade, compra. Mas, professora, o meu pai não vai poder me levar. Eu falei, mas você pode sozinho. Não, eu não sei ir no centro da cidade sozinho. Olha, já no ensino médio. No ensino médio, né? Quer dizer, logo a faculdade. Exato. Então, não é Agora... questão, nunca andei de ônibus sozinho. Tá, tudo bem, esse é um ponto, é uma habilidade que o pai vai trabalhar. Isso. Mas não era só esse o problema. Não era o problema de como chegar lá. Eu percebi que a angústia dele naquele momento era se virar lá dentro. O que eu vou fazer lá? Para onde eu vou saber? Para onde eu vou? Qual é a loja? O que eu faço lá dentro? Eu tenho que pedir para alguém? Eu tenho que fazer? Era todo o entorno do como se comportar. Então, os pais darem possibilidades em todas as áreas, é isso? Todas as áreas, em todas. Criar oportunidades. Isso. Deixar, ficar na supervisão, na observação, enquanto o adolescente resolve o problema. Tenta, ou pelo menos tenta resolver. E assim, filho, você já pensou nisso? É uma orientação. Deixar ele vir também, não consegui. Tudo bem, não conseguiu, mas como poderíamos conseguir? Eu sinto que a gente vê muito, e eu falo isso porque nós trabalhamos com um adolescente, né? Que existe uma preocupação muito grande dos pais, no cuidado, com o público que a gente trabalha. Como eu falei, a gente também tem que ver o recorte de cada público, né, que existe. A gente vive em bolhas diferentes, tá? Mas, de uma maneira geral, existe uma preocupação muito grande que acaba extrapolando para uma superproteção. E aí isso não é bom. A gente não pode criar o adolescente sem ele começar a desenvolver a responsabilidade. Ele precisa se frustrar. Essas situações são importantes. Vai e faz isso. Começa a ensinar para ele as pequenas coisas que ele pode fazer, sem falar das tarefas de casa, né? Isso aí é o Vocês falaram de abrir possibilidades. Então, por exemplo, o que não pode fazer é evitar, é proteger demais. Proteger demais. Ele precisa cair. Precisa cair. Para poder levantar.
É que às vezes Para saber levantar. é que a gente sofreu tanto nas quedas que a gente não quer que os nossos Exato. filhos façam a mesma Isso, coisa. eu Mas quero esquece que nós proteger. somos fruto dessas quedas. Exato, exato. A queda Crescer educa dói. pra gente. Crescer dói muito. Cada fase Mas do é nosso necessário. desenvolvimento vai trazer dor, mas é necessário. A dor, e eu não vou romantizar dor, porque eu acho que a gente pode poupar muitas delas sim, e isso é Sim, saudável, claro. tá? Não romantizo dor, não, gente. É, Mas tem coisas que são necessárias. Você me falou do cair, eu lembrei, né? No início do desenvolvimento da criança, quando ela começa a andar, antigamente se tinha muito hábito de fazer o quê? Colocar a criança no andador. E atrapalhava. E se achava que isso era incrível. Olha que lindo, ele não vai precisar cair para andar. Hoje a gente sabe que isso é prejudicial para o desenvolvimento dessa habilidade na criança. Então, lidar com o seu limite, sentir a dor da frustração, eu estou tentando fazer e não estou conseguindo ainda, mas eu vou tentar de novo e vou conseguir. É necessário. Vocês colocaram outro ponto aqui, dor da frustração. Eu vou colocar um outro ponto que eu já vi. A ridicularização dos pais quando os filhos erram, porque acham engraçado. Isso é cruel. Eu fico muito incomodada, às vezes a gente vê em redes sociais certas sim. trends que começam a viralizar, né? As crianças são muito expostas hoje em dia. Eu entendo que a gente Está no Mas mundo. tem um assunto para uma outra escola de pais. Exato, exato. Fica aí, Já a fica a dica. dica. fica um gancho aí para próxima. Hashtag fica a né? dica. Eu entendo que é inevitável, tá? A gente não vai retroceder. A sociedade a gente não agora vai, está assim. isso. A gente não vai retroceder. Mas há que se ter cuidado, né? Porque a gente expõe eles muitas vezes. E acontece isso sem de expor ao necessidade. ridículo, e sem necessidade. Quando a criança errou, ela falhou, acolha. Ok. Tá tudo Acolha. certo, faz parte errar. Isso. É tudo que a gente precisa fazer naquele momento. Mas a gente vê os Sabe? pais lá rindo, ridicularizando, Não. filmando, Ah, mostrando você Não é pra errou. todo mundo. bacana. Não, Não é não. bacana. Errar é humano. Isso. Porque principalmente entre os amigos, isso fica uma marca pro resto da vida. Exato. Sim, e tem pessoas que não vão saber lidar com isso. E vão demorar para lidar com isso. A gente já carrega em nós, na nossa individualidade, a tendência a ter certos traços de personalidade. Então, para uma criança que já tem essa tendência a ter uma necessidade de aprovação, Nossa. sabe? A ter uma tendência ao perfeccionismo, isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque ela vai entender que ela não pode errar. E a compreensão da criança de que ela não pode errar, sabe o que pode desencadear numa vida adulta? Nossa, O congelamento. Eu não vou nem fazer, porque se eu não fizer, eu não erro. uma das coisas, né? Uma das coisas. Uma né? das coisas. Ele pode ficar estagnado. Porque se eu nem tentar, quem não tenta não erra. Exato. É aquele que vai conseguir um emprego de um salário mínimo, não vai tentar outro porque não vai dar certo e vai ficar com o resto E da vai limitar as suas habilidades. que dó. Que dó. Vamos lá, vamos Vamos continuar? continuando. Tá bom demais da nossa aqui, vamos continuar. Eu acho que você está aprendendo bastante coisa. Se você quiser colocar nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, nós iremos passar para as nossas professoras aqui, nossos palestrantes de hoje. Isso aqui é uma palestra, isso aqui, ó. Nós vamos passar para que elas possam responder também. Mas se colocar a pergunta, se você quiser a resposta, é claro, põe o seu telefone, põe o seu contato para que a gente possa responder aí, tá bom? Ou vai no colégio adventista. Viu a propaganda aí, viu? Exatamente. O jabá. Tem que falar da rádio, né? Jabá time. Bom, e aí, como que pais podem lidar com todas essas situações? Para o pai, como a gente já falou aqui, né, várias vezes, é muito doído ver o filho crescendo e se tornando uma pessoa diferente dele. Porque que Vou gostoso. frisar, diferente dele. Exato. Porque Não o pior da sociedade, é só Não, diferente. É diferente dele. por mais cansativo que seja você ter a criança que é tão dependente, mas você tem ali na sua cabeça, de uma certa forma, eu tenho o controle da situação. Né? Eu tomo as decisões, eu faço as coisas. Com o adolescente, você vai ter que começar a soltar essa rédea, porque não dá. E é necessário soltar essa rédea. Ele começa a se descolar dos pais e formar os seus grupos, porque ele procura ali. Eu quero os meus pares, me identificar com outras pessoas que não sejam a minha família. Exato. Por isso que eles vão muito para os amigos. Isso. O pai perde o responsável, ele perde essa, vamos dizer assim, esse pedestal. Exato. Né? Então, esse movimento, né, do adolescente em direção aos amigos, já muitas vezes começa a criar esse conflito com os pais por conta disso, porque é difícil mesmo desapegar, entender que tem outras pessoas ocupando uma posição importante na vida dele, mas é necessário.
Para que ele se não- entenda como pessoa e descubra quem ele é, ele precisa disso. E não é, né, Thaís? Porque ele deixa de amar os pais. Não. Pelo contrário, ele De jeito precisa nenhum. Ele distanciar precisa distanciar. para ele se encontrar. E tem uma coisa muito legal em relação a isso, que é o seguinte: os pais às vezes ficam muito preocupados, porque aí o adolescente ele começa a se identificar com o grupo e trazer coisas do grupo. Então ele começa a mudar a maneira de se vestir, as coisas que ele consome, o jeito que ele, né, se comporta, algumas palavras até do vocabulário, e isso assusta. Mas essas são as coisas que o adolescente vai carregar. As grandes decisões, é muito importante que os pais saibam disso e se lembrem disso. Quando ele tiver as grandes decisões, as coisas que são mais relacionadas ao futuro, que tenham peso maior na vida dele, não são os amigos que vão pesar nessa hora. Eles não É a buscam. família que É a vai família. pesar. Eles vão procurar a família. Eles vão procurar a família. Então, Porque essa é onde eles têm a preocupação segurança. É onde eles têm a segurança. Então, muitas vezes, os pais gastam muita energia preocupados com essas coisas. Porque ele quer usar o cabelo desse jeito, quer o tênis do sei. Às vezes os pais querem interferir nos gostos pessoais do Isso. dia a dia, não sabendo que o filho vai procurar ele para as coisas que são Exato. necessárias, né? Então, essas coisas são Que vão definir o superficiais. futuro dele. Né? E são coisas que sim. passam, às vezes é da E fase. outra, Mas eu não gosto que ele é. use isso. Mas vai passar. Vai Vai seja passar. forte. Exato. Seja forte porque Né? passa. E quanto mais você confronta, é pior também. Não é né? uma boa Não- escolha. Ele tá ali, ele tá tentando, sabe, se levantar por Colocar a aquilo, marca se dele. firmar para colocar a marca dele, exatamente. Então, o sábio nesse momento é isso, é entender, é lembrar que ele se volta para a família. Se ele tem uma família realmente que está ali, que dá suporte e apoio, é ali que ele volta. Aquela é a base, aquela é a Deixa referência. eu botar um ponto aqui, eu não sei se vai tocar nesse assunto, não sei se é prudente colocar agora também. E o pai que percebe que está perdendo o filho no aspecto dele, de ser diferente, como vocês colocaram, e agora ele começa a fazer qualquer coisa para estar com o filho, se rebaixando ao nível da criança, de querer se vestir igual ele, de querer falar igual ele, aí começa a falar o mesmo linguajar no meio dos amigos, que até passa o filho para pai, Passa toda vergonha. O filho Olha. passa vergonha, é assim que É. o filho se sente embaraçado, porque o papel do pai não é ser um colega, É ser pai. um amigo, é ser pai. E pode acontecer que no momento que ele precisar de conselho para as coisas que são, Ele não vai buscar. não vai Exato, buscar ele não porque vai buscar. porque o pai perdeu. Deixou O de ser pai pai. deixa de ser referência. Exato. Porque se ele Os se meus amigos iguala, Mas, ó, falam isso. vamos lá, Meu pai se não faz ele se parte. iguala aos amigos, É importante isso, mas assim, para o pai até agora ele foi tudo para os filhos. Os pais, quando eu falo Sim. pai, desculpa, eu estou falando pai e mãe, é claro. é. Os pais, em tudo na vida são os pais. Agora, de repente, ele não está percebendo que ele é só o aspecto de como é que vocês falaram? De futuro, de Sustentação. Isso, sustentação. sustentação. Mas ele quer as coisas pequenininhas. Pois é. E essas coisas pequenininhas, ele pode ser que ele perca o principal, é isso? Sim, Sim. exatamente isso. E tem situações até mais graves que começa a existir uma competição. É. Entre o adulto e o filho adolescente, porque ele quer se comportar da mesma maneira, quer alcançar os amigos, quer se vestir igual. Parece que está tendo uma Quer ser competição amigo dos de ter amigos. atenção, exatamente, de chamar atenção, de ter Mas o aquilo. pai não percebe isso. Não percebe. Não. Então, para o pai que está nos assistindo agora, os pais que estão assistindo, o que vocês podem, se tem, é isso, né? Olha, pai, se tiver acontecendo isso, dá um recuo um pouco, porque o que vocês podem dizer para os pais? Exatamente. E procure ajuda se for necessário. Mas ele não sabe. Como é que ele sabe? Por exemplo, para ele o filho é o problema, o filho que não está acontecendo e ele está querendo interferir em tudo. Por isso que é importante Então, a gente... o primeiro passo, se tiver conflito, ele tem que parar para perceber que alguma coisa está errada. Exato, é isso que eu ia Exato. dizer. Isso vale não só para nossa relação com o adolescente, com o filho, para qualquer situação na nossa vida. Se eu estou numa situação de conflito, Põe o Peraí. pé para trás. deixa eu dar um passo para trás e analisar essa situação. Exato. Quanto de responsabilidade, tem uma frase famosa que a gente fala da psicologia, né? O quanto de responsabilidade sua tem na desordem da qual você se queixa. Porque pode ser do outro, mas pode ser seu. Exato, Sim, exato. sim. É muito Bem difícil. provável que situações- seja nós mesmo. Olha, É. esse é um pensamento que eu sempre levo para quando eu dou alguma orientação, algum tipo de Porque atendimento. acontece.
Nós e somos... é mais frequente do que vocês podem imaginar. Exato, nós somos seres relacionais. Então, conflitos que surgem numa relação dificilmente são de responsabilidade de um lado só. Porque não Existem existe. exceções? Existe. Existem situações de violência, de Claro. Aí é abuso. diferente. Tá, aí é outra configuração. Mas, no geral, alguma responsabilidadezinha Vai a gente ter. tem. Então, é hora da Poderia gente ter pensar, evitado peraí, aquilo. o que eu posso fazer para evitar? Como que eu posso agir diferente? Eu quero uma resposta diferente, então eu preciso agir de uma maneira diferente. E se você não souber de alguma coisa, leia, estude, Procure ajuda, converse Veja, com outras converse, pessoas. exato. Converse com Consultório da alguém. professora Thaís, entendeu? O telefone, Deixar o vamos colocar telefone aqui. embaixo. Mas é importante você Exato, conversar. exato. É importante o adulto se achar nesse momento. Porque se ele não se achar, ele não vai conseguir ajudar. E aí volta no que a gente estava falando. Ouça o adolescente também. Pare para ouvir. Como está essa Ouvidoria situação? Team. Ouvidoria Team. Ouvidoria Team, dentro de casa, dentro de casa. Dentro ouvidoria- Tá? Estamos iniciando agora, promovendo projeto. Tá? Ouvidoria Team do lar. Então é muito importante que o pai escute também aquilo. Como que o adolescente está se sentindo em relação a essa situação? Né? E tem essa conversa. As conversas nem sempre são fáceis. Vão ter conversas difíceis, mas são importantes. E assim, tomar cuidado, esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. A gente adulto gosta muito de dar sermão. Eita. A gente perde a mão, começa a falar e vai. Porque a gente tem experiência, porque a gente tem conteúdo mesmo, a gente já quebrou a cara, a gente se machucou, a gente acha que falando a gente vai poupar. Não vai. Ele vai travar. Chegou uma certa altura que ele desliga e não vai mais ouvir o que a gente está falando. Ele vai literalmente desligar. Ele vai Vê se é literalmente isso. E desligar. vai fazer o que ele quer. Eu perco a mão muitas vezes falando dos meus filhos, né? Meu filho fala bem assim, você já falou. Exato, exato. Aí, ó. E aí eu Então, quero continuar falando. A Falei assim, gente quer continuar. Porque você acha que isso é não importante. Eu não falei ainda. Volta aqui que eu não E acabei. ele Não, já é por aí, entendeu, já o professor já entendeu. falou. Exato. Então, é ser sucinto. Seja breve, fala pouco. Seja objetivo. Fala o que tem que falar. É isso. Dá para conversar num outro momento com mais calma? Tem Pode. abertura? Legal, vamos conversar estando desarmado também. É, Pronto para ouvir o que o outro está Esse final de dizendo. semana eu vou né? ter que ter uma conversa com meus filhos. Agora, falando Pedir desculpa. Olha, esse é o momento, hein? Filhos do pastor aqui, ó. Ó, você Tá ouviu, ouvindo? né? Estão ouvindo. Evelyn. Deus, Ó, tá aí, Evelyn. chegou o momento. Mas falando em conversa, tem uma outra coisa muito legal também que eu acho que os pais precisam prestar atenção. Que é, às vezes, ele deixa para conversar com o adolescente só das coisas que são sérias. Brincar também é importante. Exato. Então, é legal falar de coisas banais. Se interessar pelo cotidiano dele, fazer as perguntas, sabe? E aí, como é que foi seu dia? O que você está assistindo? O que você gosta? E não num tom de controle. Porque também ele pode dizer, tá me vigiando. É. Né? Não, mas mostrando interesse mesmo. Ah, Que tipo, Seguir os mesmos influenciadores que eles seguem. entender o universo deles. Exato. Sabe? Isso é muito você importante. está pensando sobre isso? É. Eu assisti tal coisa. Como é que você É. acha que é? Então, Então, você fazer uma troca É. com eles. Porque mas eu não vou cair no lugar do pai que começa a se comportar igual o filho. Não, gente. Tem um limite. tem um lugar que dá para achar entre esses dois extremos, né? Do que não se interessa por nada e do que começa Mas o ouvir aí, pode ser que os filhos falem alguma coisa que ele não goste. Pode. Nessa hora, chamar a atenção ou tá como ouvinte só? Porque você inicia uma conversa para saber o dia da pessoa. Aí Olha. ela fala uma coisa lá, eu vi lá uma banda de rock, o pai não gosta de rock, fala assim, não, mas essa não é música pra você ouvir, ou é hora de ficar assim, legal, por que você gosta? Exato. aí, E figurar por dentro. Levar a Ó, reflexão. É difícil. Por quê? Mas, exato. Se você já Mas fala sem querer trocar Isso. o pensamento da pessoa. Exato. Sim. Porque se você fala, isso não é coisa para se ouvir, essa Pronto, música acabou. acabou. Nunca mais Acabou, conversa. você Não, e você fecha o diálogo. É. Primeiro que você não vai mudar a ideia dele de ouvir aquilo. Exato. Fazendo isso. Se ele quiser continuar ouvindo, ele vai continuar ouvindo. Né? E você fecha o canal de comunicação com ele. Então, se segura. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Lá dentro. Exato. Porque Mas tem a que primeira entender. coisa que você Ah, vai mas querer por que fazer que é o você- sermão, tá? É o sermão. Não, mas eu fico imaginando um pai, a filha, ou um filho chegando pra mãe e falando assim, tô gostando de fulano. Nossa. Eu penso pro pai ouvir isso da filha, né, pastor? E aí? Eu acho que essa parte é E mais aí? difícil. E O pai aí? vai o quê? Vai brigar? Se brigar, nunca mais ela conta, é isso? Nunca mais. Nunca mais. Então, sabe,
faz esse rodeio em volta. Mas por quê? O que tá te interessando em relação Isso a me isso? lembrou O de que uma é história. legal nisso? Isso lembrou de uma história, nós estávamos numa visita e o pai sempre protetor e falava que a filha nunca ia namorar. E assim, a gente brincando, forçando ele e a filha perto, né? Não que se ela namorar eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer, não sei o que e tal, você não vai fazer isso comigo. E ali a gente brincando, e ele começando a ficar meio sério. A menina deu um grito na sala, falou assim, eu vou namorar um dia sim. E saiu. Olha aí. O pai ficou assim, ó. Então, Parado. aí você pode provocar reações adversas. Reações adversas, exatamente. E é isso que pode acontecer. Ou ele não se sentir mais à vontade de chegar para você compartilhar nada. E ele não vai Então, buscar você mais. Pode ser que chegue no momento que ele traga situações que vão até te assustar. Poxa, mas isso aqui também eu já acho que é um pouco demais, né? Mas, assim, ter essa reação tão brusca de censura, de proibição, não vai resolver. Se é uma coisa que realmente... Porque, assim, gente, a gente também tem... O pai, ele tem a responsabilidade de preservar a integridade do filho dele. Tá? Então, os limites têm que existir, Tem que sim, existir. é óbvio. Quando eu falo que a gente tem que dar a possibilidade do adolescente fazer escolhas, não é fazer escolha, eu quero dirigir com 16 anos, vou pegar o carro e sair. Não. Quero usar drogas, Né? não? Exato, Não, tem não. limites que Tem são inegociáveis. negociáveis. Né? Mas chegou com uma coisa que você está antecipando, poxa, isso aí não é legal. Ouça, vai para esse caminho. Por quê? O que isso te interessou? E se é realmente uma coisa que pode desembocar num problema, né, em algo que seja prejudicial, Venha. converse dessas consequências com calma, sem o tom de sermão, né? Olha, isso pode ter uma consequência assim, pode ser tal coisa. Eu já passei por isso, eu experimentei, fulano aconteceu. Manter Então, aberto é ali. importante Isso. que Os canais. Eu Manter estou te aberto falando o tudo canal, isso, mas mostrar isso. para o filho, fazer ele refletir sobre isso. Exato, favoreça uma reflexão. Fala, olha, então, pensa nisso tudo que eu estou te falando. Né? Você já está tendo idade para decidir as coisas por sua conta, né? Mas pense nisso tudo. Então, é uma postura diferente que a gente pode ter na comunicação com dentro eles. da possibilidade, deixar eles tomarem a decisão, né? Exato. E eles vão escolher coisas que não vai estar de acordo com aquilo que você esperava. Aí esse é o momento que mais dói, tá? Mas quem é que nunca tomou uma decisão errada ou diferente? Às vezes é só diferente. Né, que vai contra o conselho, às vezes, de quem se preocupa com a gente, de quem ama a gente. E vai cair no erro, às vezes vai. Tá? Mas a gente já falou disso, é assim que a gente vai aprendendo. E esteja pronto para acolher ele de volta, viu? Não, ó, a pior coisa, eu avisei. Eu falei que ia dar nisso. Não faça isso. Isso é a frase de toda mãe. Né? Com certeza. Poxa, você errou, né? Queridos, nossa conversa está muito boa. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso blog, está passando rápido. Nós vamos dar tempo agora só de mais uma pergunta só. Ok? E depois nós vamos para nossa parte esportiva. Aqui tem a parte esportiva, praticar esporte. Tá bom? Tá. Eu não vim com roupa para isso. Chama ping-pong. Ah, então ping-pong. Esse acho que dá, eu né? Eu falo uma palavra, vocês vão responder com outra. Tá bom? Mas vamos lá, então. A última questão. Eu sei que vocês prepararam muita coisa. Vamos ter que deixar para o próximo. Aí. É a questão da negociação. Negociação. Opa, isso é importante. Vamos encerrar com isso. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante a gente lembrar. Tá? A gente está falando da comunicação e nisso entra a negociação. Né? É muito importante entender, você precisa negociar com o adolescente. Não dá para chegar e impor coisas. Ah, mas às vezes ele também está querendo coisas que estão invadindo o meu limite. Eu também não concordo com isso. Tudo bem. Mas conflitos têm que ser resolvidos com ambas as partes participando da negociação. Né? É uma frase que eu falei para a Gil quando a gente estava conversando. Eu lembrei dela. Eu acho ótima, que conflitos, eles não são resolvidos quando os dois saem ganhando. Exato. Não, aliás, os conflitos são resolvidos quando os dois saem ganhando e os dois saem perdendo. Ou seja, então, peraí. Ficou complicado, né? Olha para aquela câmera lá, nós vamos fazer um corte desse vídeo. Vamos lá. Olha lá, falando pro pai que tá lá. Então, olha só, pai. Conflitos são resolvidos quando os dois saírem ganhando e os dois saírem perdendo. Sabe o que isso significa? Que você vai precisar ceder também. Perfeito. Mais uma coisa que vocês queriam falar para a gente terminar essa última parte, a segunda parte aqui nossa? Que eu sei que
É um assunto assim de baú que não tem fundo, Eu né? só quero lembrar de mais uma coisa, sabe? Que a gente fica com essa ideia de que o adolescente está arredio, ele se distancia, mas pais, eles ainda precisam do afeto de vocês, tá? Eles não vão aceitar as demonstrações que Na eles frente- aceitavam quando eram Na crianças. frente dos outros, não. Isso. Mas eles jeito continuam precisando saber. Do Da abraço. mesma maneira, quando eles eram crianças, eles precisam receber esse afeto. Então, não deixem de alguma maneira, fazer esse afeto chegar até eles, de ter tempo de qualidade com eles dentro das possibilidades, tá? Porque eles ainda precisam disso. Amor, carinho E cuidado. e cuidado. Obrigado. Nós vamos então, elas vão falar as palavrinhas finais depois, mas nós vamos agora então para o nosso ping-pong. Vamos colocar então o nosso aqui. Eu tô tanto pensando aqui que eu tô imaginando outras. Eu tô imaginando o próximo podcast, a gente falando sobre temas assim. Ficou mexido aí com o assunto, ficou, já mexeu várias ideias, movimentou coisas. Esse Que final, bom. esse final de Conversas semana, boas são esse final de assim. semana vai ter muita conversa. Coitada da Evelyn. Evelyn, Coitado de desculpa, vida, tá? coitado de vida. Vamos então ao nosso ping-pong, então. Vamos soltar a nossa vinheta aí. Ok, voltamos aqui para a nossa parte esportiva. Eu vou falar uma palavrinha e vocês vão responder. Vou falar a mesma palavra para as duas, aí vocês veem quem vai falar primeiro, o que vier na cabeça. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um pensamento que vocês acharem assim. Temperatura. Inverno. Verão. Já viu aqui, né? Deu pra perceber a diferença É. aqui. Né? Por isso que dá certo, né, Gil? Porque Sim. as Os diferenças opostos se é- complementam. Isso aí. Acidente. Avião? Se puder evitar. Cicatriz. É, É o que vem na cabeça. como que eu não posso precisa- dizer assim? Cicatrizes, eu acho que elas são Elas- ensino pra gente. Pode ser ensino. E às vezes ficam marcas que às vezes a gente não quer olhar. Repulsa. Aqui a gente chuta na canela, tá? Exato, eu não esperava que fosse umas É, palavras. como Então, assim? Essa foi de repulsa. efeito, aquela bola de ping-pong com efeito, assim, ó. Olha, repulsa, eu acho que qualquer forma de exclusão é uma coisa que me causa algo próximo desse Esse sentimento sentimento. de- É alguma coisa que eu não gosto. Eu não me sinto bem perto. Entendi. Então isso para mim causa repulsa. Frio na barriga. Novidade. Novidade. Frio na barriga? Brincadeira. Amor. A única forma de viver. Eu acho lembrei que- do meu maridinho. Faz o coraçãozinho ela é pra ele. romântica. Deus. Meu pai. Tudo. E amor. Pôr do sol. Tudo que eu quero para essas férias. Então quer ver o nascer, que é o pôr do sol. Pôr do sol. Pôr do sol para mim é uma oportunidade diária de me deslumbrar. Eu tenho o hábito de olhar o pôr do sol diariamente, porque para legal. mim os meus alunos fazem brincadeira com isso, né? Tem a famosa vibe Thaís, porque é uma coisa assim que eu peço isso a lindo. Deus que não me deixe perder esse encantamento, né? Legal. Por essa coisa da possibilidade do renovar de cada dia. Filme. Graças a Deus. Filme. Filme? Nossa. Que Quer filme que pular? eu gosto. Eu pulo essa porque eu não consigo escolher um filme preferido. Assim, eu sou muito de difícil. fases. É. Porque tem Eu- épocas que tem eu filmes que eu naquele vou momento me gostar, tocam muito. Estilo de filme, então. Eu gosto muito de suspenses. Gosto de tomar uns sustos. E gosto de filmes de dramas que se aprofundam muito assim no desenvolvimento do personagem. Ah, legal. Né? Nos Isso. O sentimentos, drama, nas relações, eu os gosto dramas do de romance. relação. Drama e romance. Eu gosto do romance. Versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.
Eu gosto muito do não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Comida. Lasanha. Massa em geral, qualquer derivado de carboidrato, tem farinha, Ai, tô dentro. pecado. Bebida. Suco de limão. Boa, boa, mas eu sou muito dos chás, eu gosto de chás, Chá. tanto quentes quanto gelados, em geral. Agora uma para dificultar quem está nos assistindo. Nossa. Amiga. Amiga. Se Gente, falar uva, vai dar briga. Exato! vai ser difícil. Complicado. Vai ser muito difícil. Bom, eu já vou dizer uma então, que eu sei que é minha amiga e eu sei que eu não vou ter problema com ninguém. Minha irmã. Aê. Tem irmã, Gilmar, viu, bem? Pode ser amigo, mas... Pode ser amigo, pode ser também amigo. Não, mas isso é real, porque o meu irmão, eu falo que é um dos maiores presentes que os meus pais me deram. Graças o maior a presente. Deus eu tenho minha irmã. Ele é um amigo que eu tenho, independente de tempo, distância, a gente se dá bem. Comentei com você isso quando a gente chegou aqui, né? Que eu tô feliz, eu vou fazer uma Sim. viagem nas férias, ele vai comigo, eu fiquei super feliz. Então, baseado nisso, baseado agora que hoje foi o último dia de aula, Amém. viagem. A minha, que eu vou fazer agora, nas férias. Vou ver neve. Coisa boa. Tem que ser o inverno, tá? Tem coisas que só o inverno faz por você, tá bom? Só o inverno. Viagem pra mim, eu vou voltar numa palavra que a gente falou aqui, né? Mas possibilidades. Possibilidade. Eu gosto muito do que vai trazer de surpresa cada viagem, do que eu vou conhecer, do que eu vou aprender, do que eu vou descobrir. Família. Maior presente que eu tenho. Minha referência. Legal. Saudade. Minha mãe. Nossa. É engraçado, eu lembrei de uma pessoa especificamente, que a Gil também conhece. Eu lembrei da tia Dilma quando falou saudade. que Me veio ela, bonitinho. é uma tia muito querida que eu tive. E que com certeza muita gente da escola Vai Conhece. lembrar. passou pelas mãos dela. Vai. Felicidade. Viver. Legal. Viver, eu digo até mais, para mim, né? Felicidade para mim é o ser simples. Tá nas coisas Quanto menos pequenas. melhor. E a última palavra, uma frase. Tentar resumir uma frase. É para refletir. É o que vem na cabeça. Pode ser qualquer coisa. Uma frase, um pensamento, uma ideia. Eu tinha uma frase que eu gostava muito quando eu estava no colégio, que você é responsável por aquilo que você cativa. Legal. Então eu sempre cuido das pessoas que estão perto de mim. Não adianta só colocar perto, tem que cuidar delas também. Tem que cuidar. Professora, Thaís? Isso é um bom legado. Eu não consigo me lembrar de nenhuma frase, não, mas... eu me lembrei... É igual quando uma pessoa pergunta o número do celular, assim, a gente esquece da hora. Exato. Gente, eu sou péssima com ping-pongs. Tá saindo daqui, eu vou ter várias ideias ótimas de várias coisas. Depois do comentário. Mas eu me lembrei de um exercício que eu fiz enquanto eu estava na faculdade de psicologia, né? Que a gente... Era uma matéria bem pesada sobre luto, não queria nem terminar a conversa aqui com um clima assim. Mas a gente tinha num dos exercícios que pensar numa ideia que a gente queria que ficasse póstuma a nós, como um legado de vida, né? E eu lembrei disso agora. Que eu lembro que a frase que eu deixei, que eu gostaria que ficasse como uma lembrança, né, de mim, seria: amou e foi amada. Porque é algo que tem assim, me tomado muito assim, do meu interesse, da minha preocupação de uma maneira geral. Como pessoa, como professora, como filha, como esposa, como cristã, como indivíduo, ser humano que eu sou, né? E eu estou vivendo o amor na minha vida. Entendendo a importância que isso tem pra gente enquanto humano. Marcar as pessoas e também ser marcado. E ser marcado dessa forma. Legal. Só as últimas palavras, professora Gilmar, dos nossos pais que estão nos assistindo aí,
despede aí, algum conselho que você dá, e depois a professora Thaís também. E desde já eu agradeço a presença de vocês aqui. Vamos repetir essa parceria, eu gostei. Eu amei. Não. Mais temas. É vamos só lá. chamar que a gente Chamar vem. que a gente vem, não tem problema não. O que eu queria deixar para vocês. Não se desesperem. Tá? Bom conselho. Não se desesperem, porque a adolescência faz parte da nossa vida. Fez parte da sua. E se você puder enxergar isso no seu filho, na sua filha, e fazer com que isso seja uma coisa suave e gostosa para ele, e para você, pai, você já ganhou todo tudo que você precisa para aquele momento. Pode ter certeza. É isso. E eu vou ser tão redundante. Eu tô falando aqui de amor, amor, amor. Mas a repetição é importante. Repetição é importante. Nós somos professoras. Exato. Mas é isso que eu queria deixar. Eu costumo terminar as minhas mensagens para os alunos, quando eu tenho a oportunidade, o privilégio de ser convidada em formaturas para falar para eles. É sempre a última frase que eu deixo para eles, né? Cultivem o amor na vida de vocês, né? E eu falo isso para vocês, pais, por conta disso. Eu acredito nisso. Eu acredito que as relações, e como eu falei, eu entendi que educar é se relacionar. Então, pais, criar filhos é isso também. Nunca vai chegar a lugar nenhum se ela não for baseada no afeto. Então, que isso seja a base de vocês. Que a gente entenda de onde vem esse amor. Porque quando eu estou falando desse amor todo aqui, gente, não é do amor romântico, não, né? Amor, essência. Exato, é do amor essência. É o amor que isso essência. seja uma forma de vida pra gente. Então, que vocês busquem e encontrem isso nas relações que vocês têm com os filhos de vocês. Essas criaturinhas lindas, cheias de potencial e de coisas para trazer para o mundo, que o mundo está precisando. E que, com certeza, estarão sendo bem orientados nas mãos de vocês. E que eu me sinto muito privilegiada de fazer parte desse processo. É uma honra. Como? Obrigado, professora Gilmar. Obrigado, professora Thaís. Obrigado você que esteve conosco. Lembrando que agora nós vamos ter mais um intervalo e logo em seguida nós teremos a parte espiritual e nós vamos estudar um capítulo de Daniel. Nós estamos estudando aqui algumas profecias de Daniel e eu convido você a permanecer aí, rapidinho, falando sobre as profecias de Daniel. Fique com Deus. Eu espero você daqui a 15 dias no nosso próximo podcast. Lembrando que a cada 15 dias nós temos nosso podcast. E mais uma vez, obrigado aqui às nossas professoras. Nós é que aqui. agradecemos. Que agradecemos. Tchau, tchau. Vocês conhecem? Venham comigo conhecer. Você pode fazer parte da minha escola a partir dos 3 anos de idade. Onde os pequenos aprendem brincando. Já imaginou que gostoso? Aqui será minha sala de aula. Não vejo a hora que isso aconteça. Minha professora nos ensina sobre a saúde e a alimentação saudável. Aqui é o lugar onde mais gostamos de brincar. Aqui é onde acontece uma das atividades mais legais. Nós cantamos, apresentamos, ouvimos de Deus e aprendemos a orar. Escola Adventista de Bauru. Muito além do ensino. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui da nossa Sala Bíblia, seu podcast favorito. Que conversa muito interessante, muito gostosa com a professora Gilmar e com a professora Thaís. Esperamos voltar e vamos voltar para a Escola de Paz com outros temas relevantes para a nossa família. Vamos ao estudo da Bíblia de hoje. Estamos estudando o livro de Daniel, capítulo a capítulo, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante sobre as 2.300 tardes de manhã. Vamos começar a falar e vamos terminar um próximo estudo da nossa Sala VIP. Você já reparou que no primeiro século do cristianismo, como foi difícil para a igreja pregar a verdade? Quantas pessoas morreram por falar a verdade de Cristo Jesus? Os nossos mártires? Pedro, Estevão, Paulo, entre outros, levados aos coliseus, queimados em praça pública e mortos nas prisões romanas? Querido, quanto mais
eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Ao ponto de Tertuliano dizer o seguinte, abre aspas, o sangue dos mártires é semente, fecha aspas. Quanto mais pessoas eram mortas, mais pessoas se levantavam em nome de Cristo. Satanás, percebendo isso, então ele muda a estratégia. Ao invés de proibir, de tentar coibir, de eliminar a verdade, ele se infiltra na igreja e agora corrompe a verdade. As doutrinas puras de Jesus Cristo, elas são trocadas por dogmas pagãs e por tradições, levando a muitos erros dentro da igreja, ao ponto de que hoje, nos levando a um grande dilema, o dilema da conversão. Quando a pessoa se converte, a pergunta fica, qual é a religião verdadeira? Entre tantas que existem e que defendem a legitimidade da sua fé, fica a pergunta, qual é a verdadeira? 2300 tardes de manhã nos ajude mostrando dois acontecimentos, na terra e no céu. Na terra surge a igreja remanescente, restaurando, de acordo com 2300 tardes de manhã, restaurando a verdade pisada pelo chifre pequeno. Já no céu, inicia-se o juízo investigativo e mostra o término após o juízo investigativo, quando o chifre pequeno será destruído e o reino eterno será entregue então aos santos, os herdeiros do reino de Deus. Vamos ao estudo então. Daniel 8, 13 e 14. Lá diz que depois que o chifre pequeno faria muitas maldades, destruiria o contínuo e outras coisas mais, faz uma pergunta, até quando? E aí Daniel 8, 13 e 14 fala, até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Esta é a maior profecia de tempo que existe na Bíblia. Quando nós vamos em Gênesis, vemos lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, no final, começo do capítulo 2, fala, ao término de cada dia houve tarde e manhã, dando a impressão, e literalmente, de dia literal de 24 horas. Quando nós vamos em Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, verso 6 e 7, ali falando em profecia, que dia equivale a ano. Então, o dia literal, tarde e manhã, que é um dia literal em profecia, equivale a um ano lateral. Assim, a purificação do santuário, que fala em Daniel 8,14, 2.300 tardes de manhã, ou 2.300 dias, em profecia quer dizer 2.300 anos. Então, Daniel 8,14 diz, o santuário será purificado. Que santuário é esse? Por que ele deve ser purificado? Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, mostra a ordem que Deus deu a Moisés para construir um santuário conforme um modelo que lhe seria dado, ou seja, um santuário celestial. Nós temos essa expressão em Hebreus, capítulo 8, verso 5, e a própria ordem em Êxodo, capítulo 25, verso 40, um modelo celestial. Reparem, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, dedica 45 capítulos para falar sobre o santuário, sobre esse tema tão importante. Quando nós vamos aos livros dos profetas, juntando ele, nós temos mais 45 capítulos que também falam sobre esse tema. Os demais livros da Bíblia têm 150 referências ao tema do santuário. Assim como também o livro de Salmos. O livro de Salmos acredita-se que foi uma coletânea escrita para fazer os louvores no santuário. O que dizer do próprio livro de Apocalipse, que foi estruturado dentro da temática do santuário, dividido em 7 divisões, começando cada um com uma cena do santuário celestial? E as epístolas, que mostram Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, como propiciatório, como oferta para eliminar o pecado? Resumindo, santuário é o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Com este pensamento dos escritores da Bíblia, vamos ver então o serviço do santuário. Existiam 38 mil levitas, desses 288 eram cantores, 4 mil músicos, 4 mil porteiros, sendo 6 mil oficiais e juízes, além de ter um turno de 24 de sacerdotes que ali comandavam os serviços no santuário. Tudo isso para tornar possível a mediação e o perdão dos pecados entre Deus e o seu povo. Existiam 2 serviços diários, o serviço diário e o serviço anual, que é chamado de expiação. Vejamos o serviço diário. Em Êxodo capítulo 29, verso 38 e 39, 2 cordeiros eram mortos todos os dias, independente da festa, independente do dia, todos os dias, de manhã e à tarde. Era chamado assim de sacrifício contínuo. O que simbolizava ou o que prefigurava? O sacrifício de Cristo na cruz pelo pecador. Claro que existia o sacrifício pelo pecado cometido. A pessoa cometia um pecado, dependendo do pecado, ele levava um animal específico e fazia ali o sacrifício por ele. Mas o pobre ou a pessoa que estava longe, como Daniel, tinha certeza que lá no templo de Jerusalém era feito o sacrifício diário, de manhã e à tarde. Como era feito o sacrifício?
O pecador, ele pedia perdão, colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro, matava seu cordeiro e o seu sangue era levado para o lugar santo. Outras vezes o sangue era aspergido, na cortina entre o santo e o santíssimo, e também colocado sobre as 4 pontas ou sobre os chifres do altar de incenso. Assim, transferia-se o pecado do pecador pelo sangue aspergido e também pela carne que o sacerdote comia, contaminando assim o santuário do pecado, que precisaria ser purificado, mas ao mesmo tempo limpando o pecador. O pecado do pecador era transferido ao santuário e ele estava limpo, mas o santuário estava contaminado. Depois disso vinha o serviço anual, chamado dia da expiação ou dia da purificação. De acordo com Levítico 16, 29 a 30, acontecia no 10º dia do 7º mês, o mês Trish. Essa festa de purificação do santuário acontecia uma vez por ano. Era o maior acontecimento, era o dia para o judeu, para o povo de Israel. Todo ano o santuário, dia após dia, era contaminado pelo sacrifício diário e pelo sacrifício dos pecados específicos. E de forma simbólica, o pecador era perdoado, como falei, mas considerado limpo, mas o santuário era então contaminado e precisaria ser purificado. Então precisava ser feita a purificação. Como é que era feito então o dia da expiação? Primeiro eram os procedimentos preliminares, aconteciam 10 dias antes. De acordo com Levítico capítulo 16, verso 3 e 4, verso 11 até o 14, 10 dias antes começavam-se então os preparativos, para que pudesse assim, aqueles envolvidos diretamente, pudessem ter uma perfeita mudança do coração e o povo também se preparava. O sumo sacerdote, uma semana antes, ele mudava-se para o templo, ele saía da sua casa e uma semana antes ele ficava ali. Para quê? Para ficar em oração, meditação, pela sua grande responsabilidade. No dia anterior, ele não dormia, para que não pudesse se contaminar com pensamentos ou ideias erradas. Então, no dia ele se banhava, vestia-se com as vestes santas, separadas só para aquele dia. Ele usava um cinto branco, uma mitra de linho sem ostentação, para estar diante de Deus. E antes de ministrar, antes de começar, ele primeiro devia fazer expiação pelos seus próprios pecados, para que assim, de forma simbólica, ele pudesse estar limpo e ser o mediador ou representante entre Deus e o povo. E então chegava o dia, chamado os ritos de purificação. Em Levítico, capítulo 16, versos 5 a 10, diz ali que eram separados 2 animais, ou 2 bodes, um chamado o bode do Senhor e o outro chamado bode emissário, ou bode Azazel. Nesse dia era morto o novilho, e o sangue dele era colocado no recipiente que não podia se coagular, e o sacerdote não deixava que ele coagulasse. O sumo sacerdote pegava brasas do altar, colocava ali no incensário, junto ele carregava um incenso na sua mão, levava tudo para dentro do santuário e colocava no propiciatório para que ali houvesse uma nuvem para que ele não pudesse ser morto. Voltava, pegava o sangue do novilho e ele aspergia sobre o propiciatório em direção ao oriente, em direção à cortina ali. Depois disso, saía mais uma vez, matava-se o bode do Senhor e ele entrava mais uma vez, aspergindo ali o sangue agora do bode sobre o propiciatório, sobre o lugar santíssimo, fazendo a purificação daquele bode, representava Cristo que estava purificando o santuário. Depois de haver acabado, reparem, Levítico 16, verso 20, soltava-se o bode Azazel no deserto para morrer. Vamos entender um pouco mais isso daí. Em Hebreus, capítulo 9, verso 11 a 14, e Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 3, verso 9 e 10, diz que existiu o bode do Senhor. Quem era o bode do Senhor? Era o símbolo de Cristo. Reparem, é ele que morre pelos pecados da humanidade. É ele que no dia da expiação era morto. Isaías 53, 7, João capítulo 1, verso 29, Apocalipse capítulo 13, verso 8. Essa purificação, ela ilustra 3 fases. Primeiro, deve haver um sacrifício substitutivo. Segundo, uma mediação sacerdotal. E terceiro, um julgamento final. Reparem que só então o bode Azazel, ou bode emissário, era levado para o deserto e abandonado para ser morto. Representava o quê? Representava Satanás, que após a volta de Cristo, após ser aprisionado por 1000 anos, ele era solto e então destruído. Reparem, e aqui é importante você e eu entendermos. O bode Azazel, ele só entra em cena após a expiação ou a purificação do santuário, após o pecado ser eliminado. Ele não participa no dia da expiação, ele não participa do rito. Ele é destruído não pelos pecados, mas ele é destruído pelos seus próprios pecados e pelos pecados daqueles que levou a cometer.
a tipologia dos animais mortos no santuário, em Mateus 27, 50 e 51 e Lucas 24, versos 44 a 47, nos mostra que todo sacrifício constituía um caminho da salvação pela fé e ensinava o povo o terrível caráter do pecado. E o melhor de todos, apontavam para Deus que ele ia acabar com o pecado, ou seja, que o próprio Filho dele, o sacrifício dele na cruz, eliminaria por fim todo o pecado. Mas fica uma pergunta. Se o santuário ser purificado em Daniel 8,14, é o santuário celestial ou é o santuário terrestre? Onde está o santuário terrestre? Em Mateus capítulo 24, 1 a 2, nos leva a questionar ou a levar-nos a perguntar sobre isso. Moisés construiu, e por 40 anos no deserto, eles ficaram ali usando o santuário. E quando se estabeleceram em Canaã, através de Josué, capítulo 18, verso 1, diz que eles se estabeleceram em Siló. Davi, ele quis construir o santuário, mas Deus não deixou, porque Salomão era sanguinário, era um homem de lutas, de batalhas, e ele não poderia construir. O seu filho, então, Salomão, construiu. E este mesmo templo, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor na sua terceira conquista, ou na sua terceira invasão, no ano 586 a.C. 70 anos depois do cativeiro, nós vamos estudar um pouco mais à frente, que Daniel vai orar sobre isso, Esdras e Neemias reconstroem o templo no templo do governador Zorobabel. E o templo é chamado então Templo de Zorobabel. Ele foi reformado por Herodes e após a reforma de Herodes, ele é conhecido como Templo de Herodes. O mesmo templo em que Jesus andou e que Deus esteve ali no meio do seu povo. O próprio Jesus disse sobre esse templo: não ficará pedra sobre pedra. E ele foi destruído por Tito, imperador romano, no ano 70 depois de Cristo. Qual é o santuário? Volto a perguntar em Daniel 8,14. É o santuário terrestre? É o santuário celestial? Bem, para nós entendermos essa profecia que foi dada a Daniel, ela foi feita mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Se nós entendemos que o santuário terrestre foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo, nós temos um período de 670 anos, não compreendendo o período de 2.300 anos. Então não pode ser o santuário terrestre por causa desse grande período longo de 2.300 tardes e manhã. O santuário só pode ser o santuário celestial, como está em Hebreus capítulo 9, 23 e 24, que existe um santuário celestial. E assim como o santuário terrestre, que é uma representação do santuário celestial, precisa ser purificado, o santuário celestial ele também precisa ser purificado. Ele precisa vindicar a lei de Deus que foi pisada pelo chifre pequeno que nós já estudamos. Quais as implicações para os cristãos modernos? Quando será purificado? Querido, isso é um estudo para o nosso próximo podcast. Daqui a 15 dias nós vamos entender quais são as implicações, por que ele deveria ser purificado e qual é o resultado disso para a minha vida e para a sua vida. Querido, se você quiser aprender um pouco mais, procure nossos podcasts anteriores. Nós temos estudado desde o capítulo 1 de Daniel, capítulo a capítulo, profecia por profecia, porque Deus quer nos ensinar que Ele está à frente do seu povo, Ele está à frente da sua vida. Ele colocou tudo isso para dizer que Ele te ama, que Ele te perdoa e que Ele espera um dia estar contigo nas nações celestiais. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero você no nosso próximo podcast daqui a 15 dias. Fique com Deus.